Olá, gente. Boa tarde. Sou o professor Lucas Catarino, assistente social, pós-graduando em Família e Políticas Públicas e especialista em gestão e elaboração de projetos sociais. Hoje nós iniciaremos a nossa disciplina optativa 1, Serviço Social e Saúde. A disciplina faz parte do rol de disciplinas da grade do curso de Serviço Social, certo? Nós teremos textos que irão discutir desde a reforma sanitária, como foi que a reforma sanitária ocorreu, a relação que a saúde tem com o serviço social, como quando foi que os assistentes sociais se inseriram enquanto categoria na política de saúde e discutir como é que a saúde está hoje, tendo em vista o momento de pandemia que nós estamos vivenciando, certo? A disciplina ela é composta por 45 horas aulas. 45 horas aulas onde serão subdivididas entre aulas teóricas e aulas práticas. O material é fruto de uma ampla discussão entre os profissionais, entre a sociedade civil e o Estado. O material ele traz uma ampla discussão de como nós, assistentes sociais, nos inserimos na política de saúde. O primeiro texto que a gente vai ver, ele é um texto elaborado pelo conjunto Cefas-CRES, diante de toda essa organização que eu expus para vocês, e ele é intitulado como Os Parâmetros para a Atuação do Assistente Social na Política de Saúde. Como é que esse profissional ele se inseriu na política de saúde e como é que nós estamos hoje, né, diante das exigências conjunturais dentro dessa política de saúde. O documento ele é composto por 4 tópicos. O primeiro tópico ele traz a discussão intitulada como Saúde, Reforma Sanitária e Sistema Único de Saúde e os Desafios Atuais. O slide será disponibilizado também para vocês na plataforma AVA. E essa intitulação ela traz a discussão desde a recuperação da luta por saúde nos anos de 1980 e quase próximo da gente ter a aprovação da nossa Constituição Federal de 1988, até a construção do projeto de reforma sanitária e apresenta os impasses vividos nos anos de 1990, para vocês compreenderem como de fato essa saúde se desdobrou até os dias atuais. Já o segundo item, ele aborda a discussão teórica e política posta no serviço social. Como é que nós, dentro do serviço social, temos essa articulação, essa interlocução com a política de saúde. Como é que nós estamos inseridos dentro dessa política de saúde. Como é que ela era anteriormente, a Constituição de 88, e como ela se colocou a nós após a Constituição de 1988. O terceiro item, intitulado A Atuação do Assistente Social na Área da Saúde, inicialmente traz a perspectiva das competências e atribuições profissionais dentro da saúde. Como é que nós realmente instrumentalizamos as nossas ações, né, a nossa prática profissional dentro do sistema de saúde? Quais os parâmetros que nós temos que levar em consideração? Quais as legislações que nós temos que levar em consideração para que a nossa ação ela seja materializada na política de saúde? E no segundo momento, o texto ele vem discutir as ações do assistente social no âmbito da saúde a partir de 4 eixos. O primeiro eixo é em relação a como as ações de atendimento são ofertadas a esses usuários enquanto sujeitos de direito. O segundo item traz a discussão das ações de mobilização, participação e controle social, porque dentro de todas as políticas sociais, né, nós temos que ter a participação da sociedade, porque, ora, como é que um serviço vai ser ofertado para a população se de fato o serviço ele não é desenhado de acordo com as necessidades sociais? Então é por isso que sempre nós reiteramos que as políticas públicas elas têm que ser desenhadas para atender às necessidades sociais, para que alguma situação que esteja acontecendo no tecido social seja modificada de forma positiva. Por fim, vem trazendo a discussão das ações de planejamento, de gestão,
né, e de articulação com esse serviço. Como é que esse serviço, de fato, ele é instrumentalizado hoje? Como é que esse serviço, de fato, ele deve ser materializado nas relações sociais? E nós iniciamos o primeiro tópico, que tem denominação saúde, reforma sanitária e sistema único de saúde. O que de fato é esse sistema único de saúde? Como foi que ele surgiu? O ponto de partida para a gente compreender esse sistema único de saúde parte da Seguridade Social. A Seguridade Social que foi criada a partir da Constituição Federal de 1988, que tem como função trazer um sistema protetivo para a sociedade. Esse sistema protetivo, no seu cerne, é criado por um tripé, que é a saúde, a assistência e a previdência social. E essa Seguridade Social, ela vem representar as reivindicações históricas da nossa sociedade. Foi um grande avanço que a sociedade brasileira teve, desde a vivência da ditadura militar, desde a vivência de um regime totalitário, repressor, até trazer, né, a concepção de direito. Essa Constituição Federal, ela vem trazer, dentro da Seguridade Social, a concepção de direito para os sujeitos. Está inserida lá no capítulo da ordem social na Constituição Federal, né, que traz esse tripé que eu informei para vocês, que é a saúde, a previdência e a assistência social. Superando a concepção da ajuda, superando a concepção de que o Estado ele é bonzinho e de que ele não tem o dever de atender às demandas sociais. Essa Seguridade Social vem romper com essa lógica, né? A lógica da ajuda, a lógica do assistencialismo, a lógica da saúde numa perspectiva paliativa, e vem trazer a concepção de fato do direito, como é que esses sujeitos eles estão inseridos nessa dinâmica do Estado e como é que eles têm as suas demandas atendidas por esse Estado. E é aí a Constituição. Vale ressaltar que essa Seguridade Social ela vem reafirmar essa extensão dos direitos, né? Ela vem reafirmar essa concepção do direito de forma ampla. Não só a saúde, a previdência, a assistência social, mas as demais políticas sociais, políticas de educação, políticas de habitação, políticas educacionais, né? Todas essas políticas devem estar articuladas, concatenadas com o que apregoa a Constituição. E aí a gente pode estar se perguntando, mas o que é a Seguridade Social? O que de fato essa Seguridade Social ela representa para a sociedade? Ela é a universalização dos direitos, ela é também a concepção de direito social e dever do Estado, porque antes a gente não tinha essa concepção de dever do Estado. A gente via, né, as ações públicas, as ações sociais como benemerência. A gente via como ajuda. E hoje não, hoje com a Seguridade Social a gente não, é dever do Estado. A própria Constituição ela traz essa concepção de que é dever do Estado. Vale ressaltar que principalmente a assistência social criou a concepção de política pública, né? Quando a gente vai olhar lá para as ações que o Estado tinha lá em 1930, no governo Vargas, como era que as igrejas, né, as ações, as instituições filantrópicas, caritativas, faziam com a sociedade, né? Doações de cestas básicas. Professor, mas hoje a política de assistência social, principalmente nessa pandemia, está tendo a doação de cesta básica. Mas é uma concepção de direito, porque é uma situação emergencial. O Brasil e o mundo, né, a América Latina, o Caribe, passa por uma situação de instabilidade social, política, econômica, moral. Por quê? Porque, de fato, nós estamos vivendo um momento delicado da história. E aí, dentro dessa dinâmica, é dever do Estado, sim, atender às situações emergenciais. Às vezes a gente faz questionamentos, mas o Estado, professor, ele está fazendo determinada... o Estado ele não está atendendo determinada ação. A população está precisando, por exemplo, do básico,
das necessidades básicas, como diz a Potiara Pereira, para sobreviver. E aí é que o Estado ele entra com a obrigação protetiva dele, a proteção emergencial. Por isso que nós temos a discussão do auxílio emergencial, por isso que nós temos a discussão de algumas ações que são tomadas pelo Estado agora, nesse período de emergência, que são também as nossas novas demandas, que nós devemos estar nos atualizando em relação a isso. E aí, com a Constituição Federal, a gente vai ter a concepção das novas fontes de financiamento, como é que essa Seguridade Social está sendo financiada, como é que, de fato, ela está funcionando de forma descentralizada. Antes, a gente pode perceber que nós tínhamos um poder centralizado. O que é que, por exemplo, foi a ditadura militar? Um governo totalitário que tomava todas as decisões para o meio social. Hoje nós estamos tendo esse movimento no Brasil, por exemplo, com a tentativa de retirada do STF, com a tentativa de retirada do Congresso, porque nós temos um Estado descentralizado. Um Estado que não só um órgão, uma pessoa, toma a decisão por todos, mas que nós temos a União, nós temos o Estado, nós temos os municípios. E as decisões, elas precisam ser descentralizadas, entenderam? E nessa descentralização, a participação social, ela é primordial. Que foi uma das grandes vitórias que a Constituição Federal trouxe, foi o controle social e a participação social. A sociedade, ela começou a participar dos momentos de decisão política, dos momentos de decisão de coisas públicas que seriam do interesse delas. Por exemplo, quando acontecem os conselhos. Quando os conselhos existem, por que tem conselho de assistência social, conselho de saúde? Por que, por exemplo, só vem uma verba para o município se o conselho de saúde aprovar? Né? Por que, por exemplo, só vai vir verba se o conselho aprovar a prestação de conta anterior? Por que existem as conferências de 2 em 2 anos? A conferência da criança e do adolescente, a conferência da assistência social, a conferência da saúde. E essas conferências, elas acontecem a nível municipal, estadual e federal. Entenderam? Justamente para que haja um diálogo, né, do que de fato a sociedade ela precisa. E interessante que tem outros canais de participação social que muitas vezes a gente deixa por despercebido. Né? Os próprios canais das instituições federais, né? Do próprio legislativo. O próprio legislativo no Senado tem um canal de ouvidoria. E muitas vezes a gente desconhece esses processos e acaba que a gente vai deixando os nossos direitos se esvaírem. É por isso que a luta ela sempre tem que estar atrelada às nossas conquistas. Vale ressaltar que a Seguridade Social ela é um amplo sistema de proteção, como eu havia afirmado. Nós não temos só essa tríade, né, da saúde, da assistência e da previdência social. A gente tem que também perceber as outras políticas públicas, as outras políticas sociais. Como é que, de fato, a gente está fazendo essa articulação com essas políticas sociais? Eu tenho, por exemplo, uma demanda, né, na saúde. Será se, de fato, eu preciso articular com a educação? Eu preciso articular, por exemplo, na pandemia. Nós estamos nessa pandemia. O que surgiu em vários municípios? A distribuição de merenda escolar como cesta básica. Então, qual foi a articulação? Teve uma necessidade no setor da saúde, na política social da saúde e as demais políticas de educação, de assistência social, de vigilância sanitária, de meio ambiente, né? Houve essa articulação porque, de fato, todos os setores precisam estar articulados. Na próxima aula a gente continua a discussão. Muito obrigado, gente.